Quero agradecer ao pastor Jerry, a sua esposa, família. Obrigado pela oportunidade, viu? E ao Diego, né? Que sempre nos acompanha. Eu estava ali sentado, pastor Jerry. Eu tenho um comprometimento muito sério com a palavra de Deus, sabe? Eu sei que existe um momento que a gente sente e a gente precisa ouvir o que Deus tem para falar. E Deus tem uma mensagem para nós aqui hoje. Só que antes de pregar a mensagem, eu preciso fazer uma oração. Você consegue colocar a mão no teu coração, hein? Eu estava ali sentado, Diego, e o Espírito Santo me fazia compreender que agora era um momento específico para Ele curar pessoas. Eu não sei o que você está passando, mas eu presumo que não seja fácil. Só Deus e você sabe as lutas que você tem enfrentado. E nesse momento agora, com os olhos fechados, você vai falar com Deus. Você vai se permitir ser uma terra fértil, para que Deus te acesse e Ele cure as suas feridas. Sentado estava, o Senhor ministrava o meu coração sobre o tema dessas semanas, que é gratidão. E a gente sabe que o oposto da gratidão é a murmuração. Se você não é grato, você murmura. Então, que agora esse espaço seja usado por todo aquele que é grato, em dizer para Deus: Senhor, eu sei, muito embora seja assim, no entanto eu estou passando por isso, estou diante dos poréns da vida, mas eu creio na minha cura. E o Senhor quer curar você hoje. O Senhor quer curar famílias aqui hoje. O Senhor quer curar vidas aqui agora. E para que você possa receber dessa cura, permita que o Senhor te acesse. Então fala com o Pai agora: Senhor, eu quero ministrar esta unção sobre a vida dos teus filhos, porque eu sei, Deus, que os dias são difíceis. Nós estamos vivendo, meu Pai, um período bem caótico, preocupante, onde as famílias estão se dissociando, os casamentos estão arruinados, mas a igreja, meu Pai, é um porto seguro. É o lugar, meu Deus, onde nós encontramos paz, onde nós encontramos a presença de Deus, é onde nós ainda conseguimos nos reunir em comunhão, e desta comunhão Deus tem ordenado as suas bênçãos, Pai. Senhor, eu já vejo pessoas com os olhos lacrimejando, e eu quero que o Senhor dê a essa pessoa essa paz que eu estou sentindo em cima deste altar. Eu quero que o Senhor visite essa pessoa, meu Pai, dentro dos recôncavos da sua existência, nas partes mais inferiores, meu Pai, onde, meu Deus, talvez essa pessoa nem tenha dado acesso ao outrem. Que o Senhor visite agora, que o Senhor cure agora, que o Senhor faça com que o teu nome seja glorificado. Comece a orar agora por alguém que você está representando aqui, porque no momento em que eu estiver orando aqui, você estiver em concordância, o Espírito Santo vai visitar alguém. Esse alguém que você agora acabou de apresentar diante deste altar, eu sinto que há uma presença divina sobre este lugar, há uma dispensação de cura sobre esta igreja. E você que é intercessor, você que intercede, interceda neste momento para que o Senhor possa agir, para que o Espírito Santo possa atuar. Senhor, existem pessoas aqui que estão com problemas almáticos, meu Pai. Existem pessoas aqui que estão com problemas na carne. Existem indivíduos aqui que não conseguem, meu Pai, romper na vida. Existem pessoas aqui que estão traumatizadas, traumas antigos. Senhor, eu não sei qual é a situação clara, objetiva, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os corações. Entra agora, meu Pai, e realize esse milagre. Entra agora, meu Pai, naquela UTI. Entra agora, meu Deus, naquele hospital. Entra, meu Deus, agora naquela situação de enfermidade. Senhor, existem enfermidades que não são para a morte, são para a glória do Teu nome, Jesus.
Assim nós vemos na vida de Lázaro. Há um texto bíblico que comprova o que eu estou dizendo, porque não basta ser dito, precisa ser bíblico. A oração precisa ser bíblica, a profecia precisa ser bíblica. E Deus, eu quero aqui em nome de Jesus profetizar, assim como foi na vida de Lázaro, assim como foi na vida de tantos outros, será na vida dos meus irmãos aqui também. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Receba esta palavra, essa direção, essa promessa da parte de Deus. E você que pode agora, aplauda Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela juntamente comigo. Eu vim para a igreja e eu passei o dia inteiro estudando hoje. Porque eu tenho um compromisso, por ser pastor da nossa igreja também. Você que não me conhece, esse título aqui de apóstolo é só uma nomenclatura, tá? Porque eu sou um pastor. O apostolado, na verdade, o Senhor derramou sobre as nossas vidas por conta da nossa missão. Eu sou o pastor que continuamente abro igrejas, fundamento trabalhos, deixo as pessoas nestes lugares e vou para outros lugares. Então, por isso, essa missão apostólica. Mas não é apostolado por vaidade, nem coisa alguma nesse tipo. Sou um servo de Deus, casado com uma mulher só, minha filha está ali mais velha, a menor ficou em casa com a esposa. E como nós estamos saindo todos os dias, e semana que vem a gente vai fazer uma viagem, vai ficar 10 dias fora, então ela resolveu ficar em casa, arrumar malas e tudo mais, por isso que ela não veio. Mas eu louvo a Deus pela vida dela, porque é uma fiel intercessora do meu ministério. Coisa boa é quando o homem casa com a mulher certa, porque senão, meu irmão, é complicado. Quem está aí, diga glória a Deus. Vamos ao texto. Agradeço ao pastor Rafa, a pastora Michele, a mim, todos vocês. Abre Mateus capítulo 9, eu vim pensando nessa mensagem, ela está tão fresca no meu coração, e eu perguntei ao pastor, eu estou com uma mensagem aqui que o tema é diferente. Ele falou, cara, deixa Deus te usar. E foi uma mensagem que eu ministrei esses dias, e sabe, Mateus capítulo 9, versículo 10, é isso? Isso, perdão, era 1 ali, isso, 10. E essa mensagem falou muito ao meu coração esses dias, e eu acredito que para este tempo da igreja o Senhor está quebrando todo espírito de religiosidade. Quem está aí? Quem crê nisso? Não, eu vou falar isso de novo. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor está trabalhando, a igreja está se expandindo, as portas estão se abrindo, graças a Deus, e a religiosidade está caindo. Quem pode vibrar por isso? Diga amém. E escute, eu quero pregar algo aqui que tenho certeza que será bem salutar para este tempo. Então você vai se encaixando aí no meio da mensagem, a gente vai celebrando juntos aí, tá bom? Quem está aí, diga amém. Amém. Diz o texto: e sucedeu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus, só os discípulos de Jesus, dão glória a Deus aí, coisa linda. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Dá glória aí, gente. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim a chamar justos. Aliás, eu não vim a chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quem está aí? Irmãos, sempre quando eu vou pregar uma mensagem que o Senhor já ministrou ao meu coração, e eu tive a oportunidade de verbalizar ela em algum lugar, a gente estuda ela de novo e tenta incrementar alguma coisa a mais que talvez não tenha sido dito, para que o Senhor seja glorificado. E à tarde eu estava meditando e o Senhor falou: tenta
contextualizar isso tudo. E o que é contextualizar? É trazer uma realidade sobre o texto, que talvez se você ler de forma crua, você não vai entender, você não vai pegar, você não vai perceber os detalhes. Então, quando você contextualiza, você traz à existência tudo o que está de fato no texto, que a gente às vezes até não vê, mas que a gente precisa de uma informação a mais, um conhecimento a mais, para trazer o entendimento daquilo que está sendo falado, que está sendo lido. Quem está aí, diga amém. Aqui nós estamos diante de alguns personagens. Primeiro são os fariseus. Eu não sei se você tem conhecimento a respeito desse grupo, desse clã, mas eles eram aqueles que se consideravam intocáveis. Os fariseus, eles participavam dentro deste cenário como os julgadores, porque eles se achavam demasiadamente santos, e por conta disso, eles achavam também que eram intocáveis. Nós temos aqui, além dos fariseus, os pecadores. E quem são os pecadores? Quando a gente lê o texto, dá a impressão que a gente está falando da gente mesmo, não é verdade? Mas os pecadores aqui têm um sentido um pouco além do que nós entendemos acerca do resultado, do significado da palavra propriamente dita. Os pecadores aqui são aqueles que eram considerados na sociedade como uma escória. Então, estamos falando de prostitutas, estamos falando de homens que não tinham passagem, não podiam entrar dentro do templo, essa escória social. Os publicanos já eram outro grupo, porque os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o Império Romano, e esses publicanos, eles eram detestados pela sociedade. Os publicanos, eles eram odiados, por quê? Porque quem analisava de fora, principalmente os fariseus, dizia assim: quem esses caras são? Porque eles trabalhavam para o Império Romano sendo judeus, então eles eram considerados os traidores da pátria. Agora imagina tudo isso na mesa. E é interessante porque a análise dos fariseus é uma análise julgadora, porque para eles o lugar da mesa é um lugar santo, a mesa é um lugar de santificação, a mesa para eles era considerado um lugar de encontro, a mesa para eles era considerado um lugar de aliança. E olhando para Jesus, eles poderiam só dizer uma coisa: quem é esse herege? Quem é esse que diz que vem em nome de Deus e está se assentando com pessoas dessa estirpe, deste nível? E aí eu vejo e olho para a igreja e celebro, irmão, porque tem uma mesa posta aqui, dá um glória a Deus. E aqui na mesa que foi posta existem pessoas do mesmo nível daquelas que eram julgadas, e graças a Deus ainda há espaço na mesa. Quem está aí, dá glória a Jesus. Pois bem, então, analisando tudo isso e já contextualizando a história, eu quero aplicar algumas coisas aqui nessa noite. Quem está afim, diga amém. Irmão, preste atenção. Quando a gente está dentro de um contexto chamado igreja, ainda hoje, existe um grupo de pessoas que são os misericordiosos. É aquele povo que tem misericórdia, que ama, que abraça, que consola. Mas infelizmente também dentro da igreja existem aqueles que ainda têm o espírito e carregam o espírito de religiosidade. Hoje vai ser quebrado isso aqui, diga glória a Deus. Vou falar de novo, hoje vai ser quebrado isso aqui, dá um glória a Deus aí. Agora há uma diferença entre o misericordioso e o religioso. Quando eu paro para pensar, eu fico imaginando alguns cenários que já convivi dentro da igreja há quase 17 anos, e eu me pego a pensar, a atitude de um é diferente do outro. Porque quando você toca nessa tecla da religiosidade, irmão, todo religioso é aquele que acha que é dono da mesa. Todo religioso é aquele que acha que o Senhor tem obrigação de respeitar a sua opinião. Todo religioso é aquele que pensa que pode falar e julgar a generosidade de Cristo, porque a religiosidade é o contrário da generosidade de Cristo. Quem está aí, diga glória a Deus. Então todo religioso se acha no direito de julgar a presença de Jesus quando ela se torna muito generosa. Porque para um religioso, presta atenção, para ele a mesa precisa ser encurtada,
mas para o misericordioso a mesa precisa ter mais lugares. Eu vim aqui profetizar algo sobre esta igreja. Essa igreja não vai ficar deste tamanho não, gente. Sabe por quê? Porque aqui não é um lugar para religiosos, aqui é um lugar para misericordiosos. E graças a Deus por isso, porque a mesa está posta e nós teremos mais lugares para esta mesa. Quem pode louvar a Deus por esta palavra? Quando você para diferenciar um grupo do outro, você descobre. Eu não sei se você já foi um religioso um dia, mas eu já fui. Já estive desse outro lado, julgando pessoas, analisando pessoas, tal como os fariseus, que me achavam santo demais. Irmão, você não tem noção de como era a minha tenra idade cristã. O Jerry talvez pegou esse tempo, ou só acompanhou de longe. Era monte todos os dias, era julgamento, achando que eu era melhor do que os outros. Era difícil lidar com a minha pessoa, eu sei disso. Mas foi um banho de misericórdia que veio sobre mim, graças a Deus por isso, que eu comecei a olhar para a mesa onde Cristo está sentado de maneira diferente. E o Senhor me trouxe aqui para mudar essa visão que talvez você ainda continua tendo acerca da mesa, irmão. A mesa não é para um, a mesa é para todos. Quem pode celebrar o Senhor por isso? Eu vou falar mais uma vez isso: a mesa não é para um, a mesa é para todos. E sabe qual é o problema do religioso? Que enquanto Jesus está estendendo a mesa para alcançar os feridos, ele quer comprimir a mesa, porque ele teme que a graça alcance esse tipo de gente. Quem está aí? É verdade ou não é? Então, olhando para essa realidade, eu disse: Deus, me leva um pouco a mais, me ensina para que eu possa ensinar. E o Senhor falou algumas coisas comigo ao meu coração. A religiosidade, Diego, de nada serve. Ela serve para uma coisa, me pergunte o quê? Revelar o tamanho do amor de Cristo. Não, você não entendeu isso, mas eu vou tentar explicar através de textos. E principalmente através desse, porque quando alguém interpela Jesus, pergunta a Jesus por que o seu mestre come com esse tipo de gente na mesa. E aí quem responde é Jesus, não foram os discípulos. Eles interpelam os discípulos, mas quem responde é Cristo. E quando Cristo responde, ele diz assim: vocês não estão entendendo. A mesa não é para quem está curado, irmão. A mesa é para quem precisa de cura. Então você percebe que a religiosidade, onde há religiosidade, também é espaço para a manifestação do amor de Deus. Todas as vezes que você se deparar com um ambiente onde ainda alguém está com essa cisma religiosa, pode ter certeza que dentro deste lugar o amor de Deus será estampado para todos verem. Eu vim aqui profetizar algo sobre a tua vida. Quem quer receber, diga glória a Deus. Porque toda oportunidade gerada por um religioso também é oportunidade em Deus para Ele mostrar o amor dEle sobre a tua vida. E eu não sei debaixo de qual juízo você está, eu só sei de uma coisa: onde há sinais do juízo do homem, também há sinais do amor de Cristo. Quem pode adorar a Jesus? Eu vou falar de novo só para este lado: onde há sinais do juízo dos homens, também haverá sinais do amor de Cristo. E creia no que eu vou te falar. Se alguém está falando de você, eu não vim aqui provocar nenhum tipo de dissensão. Eu só vim aqui te dizer: existem pessoas que infelizmente nos colocam debaixo do juízo delas. Mas se isso estiver acontecendo, Deus está se levantando em amor e graça em favor das nossas vidas. E está chegando o tempo de justificação sobre nós. Se você acredita nisso, levante logo as duas mãos. E se você puder, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Oh! Como é triste lidar com pessoas que não são gratas. Porque é o que eu disse: o oposto da gratidão é a murmuração. E eu estou sempre sendo assediado para sair do pórtico da gratidão e murmurar. Pessoas que se reúnem a nós para apontar coisas que ainda não vivemos. E ao invés de olhar para o tanto que eu preciso andar, eu considero o tanto que eu já andei. Quem está aí? Ao invés de ficar perdido com aquilo que ainda não foi, eu glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele já fez. Então quando eu olho para algumas pessoas e elas se aproximam de mim, tentando me tirar do pórtico da gratidão, eu lembro o que Cristo fez por mim no Calvário.
Porque, irmão, independentemente daquilo que vai acontecer no amanhã, Ele já fez tudo por mim na cruz. O sangue foi vertido, foi derramado. Não precisamos mais de holocaustos, não precisamos mais de sangue de... Quem está aí? Dá um glória a Deus aí, gente. Não precisamos mais de sangue de animais, porque Ele foi o sacrifício perfeito no Calvário. Quem pode adorar ao Senhor? Então, quando eu olho para essa realidade, as pessoas vivem nos assediando para nos tirar do pórtico da gratidão, eu lembro o que Deus já fez e não me preocupo com aquilo que Ele ainda há de fazer, porque a gratidão é olhar muito mais por aquilo que Deus já fez do que sobre as coisas que ainda vão acontecer. Ser grato é você arremeter a sua mente ao passado e se lembrar daquilo que o Senhor fez, proporcionou, ocasionou, mesmo não merecendo. Porque vamos parar para pensar, você não era merecedor de nada, muito menos da graça, mas mesmo assim, e mesmo sendo imerecedor, a graça nos alcançou. Eu estou pregando aqui para eis isso, eis aquilo, como eu fui eis um dia, mas graças a Deus essa bendita misericórdia foi comigo. E louvados quem tem motivo para celebrar ao Senhor pela misericórdia, levante as suas mãos bem alto e dê glória. Alguma coisa, reage por favor. Você pode adorar a Jesus aí? Aleluia. Então eu celebro. Agora, eu quero iniciar esse sermão, começar essa mensagem, falando para você algumas coisas. Aproveita e olha para esse irmão e fala: você é lindo, você está bonito hoje. Irmão, qual que é o oposto da religiosidade? É a misericórdia. Fala comigo, misericórdia. E sabe o que é misericórdia? Misericórdia é você entender que mesmo com todo o seu nível de santidade, sempre haverá espaço para alguém na mesa. Quem está aí? A misericórdia, ela se revela assim, porque enquanto o religioso, ele quer que a mesa tenha restrições, o misericordioso, ele apresenta a mesa para o mundo. Enquanto o religioso, ele fica dosando o grau de santidade das pessoas que se aproximam, o misericordioso, ele está lá na mesa, dizendo assim: senta, porque tem lugar. Quem está comigo, dá um glória aí, gente. Não, eu vim aqui ministrar algumas coisas para essa igreja, eu preciso ser categórico. Então pega a tua mão de profeta, coloca sobre o ombro de alguém e diga para essa pessoa assim: onde há o espírito de misericórdia, há espaço para a manifestação de quem tem misericórdia. Não, vou falar de novo, onde há o espírito de religiosidade, perdão, aleluia, onde ele se manifesta, misericórdia, os misericordiosos se revelam. Quem está aí, diga glória a Deus. E eu vou provar na Bíblia, porque a Bíblia fala sobre uma situação de um homem que estava parado na porta do templo, o lugar onde os religiosos frequentavam. Ele estava lá e de repente, na hora nona, estão subindo Pedro e João. Repita comigo, Pedro e João. E quando eles estão se aproximando da porta, lá está um homem paralítico. Ele é coxo e é colocado todos os dias. Engraçado que religioso só leva até a porta, não te coloca dentro. Quem está aí? Meu Deus, isso é forte. Então colocou ele na porta, mas não levou ele para dentro. Então quem está chegando agora são os dois misericordiosos, porque onde há espírito da religiosidade, há espaço para os misericordiosos aparecerem. Eles aparecem agora, eles se manifestam agora, e ele pergunta: você tem esmola para nós? Ou vocês têm esmola para mim? Melhor dizendo, o plural e o singular invertido. Então Pedro diz assim: olhe para mim, mas fixe os seus olhos em mim. Eu não tenho ouro e nem prata, irmão, meu Deus do céu, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Anda. Aleluias. E ele andou, mas antes de andar, só para pegar esse gancho aqui, Pedro estende a mão, porque ele não tem capacidade de andar sozinho, e a igreja precisa entender isso. Ser misericordioso é entender que existem pessoas que precisam dos nossos braços para dar os próximos passos da conversão. Quem está entendendo a palavra? Quem está aí? Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Se é um braço que você precisa para o processo da sua conversão, Deus está levantando alguém para te ajudar no teu processo. Eu vou falar de novo isso aqui. Se é um braço que você precisa de alguém dentro do seu processo de conversão, eu não sei qual é o Pedro que Deus vai trazer, não sei qual é a hora que vai chegar, eu só sei que Deus vai preparar e o nome dele será glorificado.
Pegue sua mão de profeta, chacoalha esse irmão que está do teu lado, me ajude a pregar e diga para ele assim: está chegando um tempo novo sobre a tua vida. Pessoas gratas porque foram alcançadas pela graça serão como mãos estendidas para o seu processo de conversão para este tempo. Quem crê nessa palavra? Quem crê nessa palavra? Aleluia, glória a Deus. Ele pergunta e como ele não vai dar moedas, ele só responde: eu não tenho isso, mas eu tenho o que você precisa. Ele anda, e nós temos uma segunda passagem, João capítulo de número 8, onde a Bíblia diz que uma mulher foi pega em ato de adultério, e Jesus também está no templo, só que agora ele está sentado, porque onde Jesus chegava, a multidão se reunia. Jesus estava ali ensinando para aquele povo. Os mesmos fariseus e os mestres da lei chegam empurrando uma mulher, e eu fico imaginando uma sociedade machista como aquela. Escorraçaram ela, levaram ela para o centro, e disseram assim: ó, pela lei de Moisés, essa mulher merece ser apedrejada. Só que onde há o espírito de religiosidade, há espaço para os misericordiosos aparecerem. Aleluia. Sabe o que eu entendo, Rogério? Que enquanto os religiosos estão com pedras nas mãos, os misericordiosos estão com abraço, ou com os braços abertos para abraçar quem está chegando. Quem está aí? Porque escute, não é só sobre o que os religiosos fazem, mas é sobre a capacidade que eles têm de revelar quem tem misericórdia, irmão. Não, você não está entendendo o que eu estou pregando, mas eu vou te acessar. Escute, a religiosidade não anula a graça, a religiosidade ativa a graça. E eu quero dizer para você que enquanto você está aqui, já existem intercessores em silêncio, no meio daqueles que se levantaram em voz alta contra você em juízo. Você não entendeu? O Deus de Israel me trouxe aqui para te dizer nessa noite de hoje: louvado seja Deus, que está chegando o tempo sobre esta igreja, onde os misericordiosos estarão estampados. Eu não digo em lives, eu não digo em cartazes, não. Cristo lá de cima, lá do alto, está vendo e olhando para esta igreja, e Deus está mandando eu ser profeta agora para este povo. Vocês vão se surpreender com a quantidade de pessoas que o Senhor vai mandar para esta casa. E não se espante, pastor Jerry, porque serão endividados, serão pessoas problemáticas que Deus vai trazer, e depois de um tempo Deus vai revigorar, vai transformar e vai fazer dessa igreja uma igreja forte, de homens e mulheres de caráter. Quem está entendendo a palavra e pode receber essa profecia, aplauda Jesus. Oh. Quem está aí? Quem pode celebrar por isso? Irmão, se tem religião, se tem religiosidade, meu Deus, é porque existe espaço para Deus manifestar aqueles que são misericordiosos. Sabe o que é lindo nesse texto, pastor Jerry? É que a Bíblia diz que os homens se aproximam da mesa. Quem está me ouvindo? Olha para mim aqui. Não foi Jesus que convidou os homens, foram os homens que se aproximaram da mesa. Pergunte para mim o que é isso. Eles não vieram por conta da força de um convite, eles chegaram por conta do poder de atração da mesa, porque a mesa tem poder de atrair pessoas. Quem está comigo? Não, eu preciso repetir isso aqui, irmão. Sabe por quê? Porque todo religioso, ele tem uma visão preconceituosa acerca da mesa, porque na concepção dele mais vale a vaidade dele do que a sua própria humanidade. E onde é que eu quero chegar? Dizer para você que para os religiosos, meu caro, sabe o que acontece? Eles acham que só pode estar na mesa quem está pronto, mas para Jesus são esses que não precisam de mesa. Porque a mesa não é para quem está pronto, a mesa é para quem precisa de cura. Olhe para alguém e diga isso para alguém: a mesa não é para quem está pronto, a mesa é para quem precisa de cura. Quem precisa de cura aqui levanta a mão. Aleluia! Então olha que coisa linda, porque veja bem, se fosse por conta do convite, você já tinha vindo antes. Se fosse pela campanha de alguém que, além de ter feito a campanha, te convidou inúmeras vezes, se fosse pela força do convite, você teria vindo antes. Mas sabe o que acontece, irmão? A mesa tem um poder de atração.
E esse poder de atração se manifesta quando alguém dentro da tua casa não precisa nem falar, porque a manifestação dela em vida prega. Quem está comigo? Não, tem coisa que a gente não precisa falar, a gente só precisa fazer, porque a mensagem está naquilo que a gente faz, nem sempre naquilo que a gente precisa falar. Eu só me manifesto, eu já estou pregando. E esse poder de atração da mesa se manifesta assim. Quando as pessoas lá na tua casa, e você, não precisa nem falar, está todo mundo vendo. Isso atrai. E é por isso que você está percebendo agora, está o teu pai se sendo estimulado, está o teu filho, e se não tiver, vai começar a vir. Diga glória a Deus por isso. Amém ou não amém? Então, esse incentivo vai acontecer, e não é pela força, irmão. Vou até te dar um conselho: para de insistir tanto, deixa que a mesa tenha o poder de atração sozinha, absoluta. Porque sinceramente, as muitas vezes que eu fui convidado, dentre as muitas eu disse não, mas teve um dia que a mesa me atraiu, o poder dela me chamou. E quando eu fui ver, eu já estava na fila do batismo, rendendo-me diante dos pés da cruz e aceitando a Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Posso pregar uma coisa aqui para você? Haverá salvação para a tua casa. Ah não, Jesus... Não, eu entendo o nível das pessoas que estão me ouvindo, então por favor, levante a tua mão, porque eu quero profetizar isso. Deus está mandando eu te dizer que haverá salvação para a tua casa. Não, Deus está mandando te dizer que essa salvação vai se estender através de você, e a mesa e o poder dela vai atrair todas essas pessoas e vai se cumprir. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você pode levantar as mãos em agradecimento e ter alguma reação no teu lugar. Quem pode adorar a Jesus? Vai acontecer. Pode acreditar que vai acontecer. Agora, a graça é maravilhosa. Me pergunte por quê. Porque a graça atrai pessoas e ao mesmo tempo, nossa, ela deixa quem se acha superior invocado. Porque a graça é assim, gente. A graça é que nem curva de rio. Quem conhece o que é curva de rio? Irmão, é só enrosco. Vem de tudo, cara. Quem não era, quem era. E aí Deus é tão lindo que você vai para uma igreja e fala assim: meu Deus, o rico sentando junto com o pobre. Não é verdade? Porque para Jesus não tem essa de separação. Porque essa é a função da graça, ela nos une. A religião nos segrega, a graça nos unifica. Quem está comigo? A religião nos leva para distante, para uma situação distante. A graça vai juntando a gente e vai fazendo a gente viver em comunhão um com os outros. Há uma graça de Deus sobre este lugar, irmão. Não, cutuca o teu irmão e diga assim: há uma graça de Deus sobre este lugar. Só você não está sentindo. Porque enquanto você fica com essa cara me olhando, esperando alguma coisa de mim, esquece, irmão, não tenho nada para você. Mas há uma graça que eu estou sentindo nesse altar, aleluias. Quem está sentindo aí, diga glória a Deus. É sobre essa graça, é sobre essa manifestação. Aqui se cumpre um texto bíblico que Jesus fala que aqueles que vêm até Ele jamais serão rejeitados por Ele, jamais. Chegou, fica, irmão. Quem tira é o povo, mas quem traz é Cristo. Eu já vi muita gente saindo de igreja por causa de homens. Estamos vivendo uma geração complexa, onde muitos estão com os seus celulares ligados. É a geração do selfie, que a gente esboça uma coisa pela internet, mas quando a gente entra nos recôncavos da nossa existência, nós estamos quebrados. Para o mundo a gente está sorrindo, mas dentro de casa a gente está vivendo um arraso, uma situação terrível, complicada. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente fala o que a gente pensa e não põe a mão no coração antes de verbalizar o que a gente está pensando em falar. Mas eu louvo a Deus porque há uma igreja que está nascendo aqui nessa região, gente. 3 anos é recém-nascido. Quem está aí, diga glória a Deus. Eu não sei o que vai acontecer daqui mais uns 3 meses, mas Deus está mandando eu profetizar. Em 6 meses vocês vão ver o que Deus vai fazer dentro deste lugar. Vou profetizar de novo. O pastor levantou a mão para receber. Se você for esperto, levante também. Em 6 meses Deus vai fazer algo extraordinário por esta casa. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Aleluia. Eu já caminho para a fase derradeira, mas você precisa entender que todas as vezes que você estiver no lugar, no ambiente onde existem pessoas que ainda dão espaço para a religiosidade, também
haverá um time, um espaço para que você conheça o poder de atração da mesa. A mesa atrai. Olhe para alguém e diga assim: a mesa atrai. Não, fala assim: a mesa não trai, a mesa atrai. Olha para mim, por que eu disse a mesa não trai e a mesa atrai? Porque existem pessoas que não se acham no direito de chegar mais perto da mesa só porque você está sentado nela. Você com toda a sua indignidade, essa é a verdade. Tem gente lá de fora dizendo assim: eu naquela igreja, eu já sei quem está lá dentro. Eu naquela igreja com aquele maluco lá que eu conheço que está lá dentro, irmão. Tem gente que não se senta. Mas eu quero te falar uma coisa, dentro desse contexto a mesa não está atraindo ninguém. É que a função dela é atrair pessoas. Quem está aí? Não, Jesus não está atraindo ninguém porque a mesa está dando espaço para você. Porque a sua presença na mesa não escandaliza, a sua presença na mesa só mostra que a graça funciona. Aleluia. Você pode falar isso para alguém: a sua presença na mesa não escandaliza, a sua presença na mesa só mostra que a graça funciona. Quem está refém da graça aqui de Jesus Cristo, levante as mãos. Irmão, eu poderia vir falar aqui sobre curas e milagres, já falei isso no começo, mas o maior milagre existencial da vida do homem é quando ele foi alcançado pela graça de Jesus. Então, por favor, a mesma mão que você ousou tocar em alguém, toca de uma vez agora. Vamos lá, perde esse negócio, vai, toca nessa pessoa que está do teu lado, vamos lá, isso, treina isso comigo que eu já estou terminando, e faz assim para essa pessoa. Irmão, pelo amor de Deus, você tem motivos de sobra, fala, você tem motivos de sobra para adorar esse Deus, para glorificar esse Deus, porque essa graça não merecida nos alcançou. Você pode dar glória a Deus por essa palavra, você pode aplaudir a Jesus e ser grato por isso. Sabe, você termina o texto e Jesus está dizendo assim: vão aprender o que é misericórdia, porque é misericórdia que eu quero e não sacrifício. Parafraseando esse texto, e para terminar, existe uma passagem bíblica em que um homem ouviu quase a mesma coisa, me pergunte qual. Quando o rei Saul deveria ter feito algo e não fez, e ele poupou um povo, e o Senhor também disse para ele: eu não estou preocupado com sacrifício, eu quero obediência. Então são dois textos que se juntam, há uma aliança entre eles, no que diz respeito àquilo que o Senhor fala. Porque em um texto, você vê que ele poupa o que é melhor, e o Senhor diz para ele assim: não, você não entendeu, você está preocupado em sacrificar, eu quero a tua obediência. E agora no outro texto, agora no período neotestamentário, lá no Novo Testamento, agora é Jesus falando: vocês não sabem o que é misericórdia, vocês precisam aprender, vocês estão preocupados com o sacrifício, e a palavra sacrifício de novo. Então nesses dois textos, Jesus está falando sobre o sacrifício, a obediência e a misericórdia. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Lá no primeiro texto, Jesus deu uma lição para o rei, e disse assim: você estava preocupado com outras coisas, você tinha que fazer algo e não fez, e por isso agora eu te dou uma lição, você vai perder o reinado. Esse homem perdeu o reinado porque preferiu poupar as coisas, dizendo que iria sacrificar, ao invés de fazer a coisa certa. E agora no segundo time, no segundo tempo, agora são os fariseus que perdem o lugar na mesa. Você percebe isso? Onde não tem misericórdia só tem perdas. Lá no primeiro caso, por não ter obediência e misericórdia, ou ter feito aquilo que Deus mandou ele fazer, ele perde o reinado. E agora no segundo tempo, percebe? Falta misericórdia. Jesus fala sobre o sacrifício, e por não ter misericórdia, os fariseus não estão na mesa com Jesus. Então quando eu esboço gratidão, quando eu revelo a minha gratidão, revelo ela através do ato de misericórdia. E ter misericórdia é deixar que as pessoas te acessem, independentemente do nível, do grau, da estirpe que elas correspondem, que elas estejam. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você, eu queria que você fechasse seus olhos agora, rapidamente. E eu queria dizer para você pensar, quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e não estão, simplesmente porque você não estendeu um pouco mais a mesa? Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão porque você talvez está muito mais preocupado com o que você pode sacrificar a Deus do que pela misericórdia que você pode usar para tratar pessoas? O
texto está dizendo, gente, eu quero isso. Quero que vocês aprendam o que é misericórdia, muito mais do que sacrifício. Porque quem sacrifica sem amar, pode até tocar os homens, mas não toca o céu. Vou falar isso aqui de novo. Quem sacrifica sem amar, pode até tocar os homens, mas não consegue tocar os céus. O Senhor está te chamando para este tempo, para você usar da sua gratidão, chegar na tua casa e voltar a dar bom testemunho de novo. Não é porque é um ambiente familiar que você tem que deixar a peteca cair. É lá que as pessoas precisam ver Cristo em você. Quero que você vá para essa semana que está por vir aí, ou término dessa semana ainda, quando você chegar lá no teu trabalho, que você possa verbalizar o que você nunca disse, que você possa abraçar mais pessoas, porque o Evangelho não é só para você. Quando o Evangelho morre em você, ele não cumpriu o seu papel, porque as boas novas, ela tem que passar por você e acessar o outro. É sobre isso. Deus quer levantar evangelistas nessa casa. Deus quer levantar homens que vão falar deste amor para o mundo. Deus quer levantar pessoas que possam divulgar por aí que a mesa tem lugar. Isso é ter misericórdia, isso é expressar gratidão. Expressar gratidão é fazer com que as pessoas sintam o que você está sentindo. Expressar gratidão é fazer com que as pessoas participem daquilo que você participa. A expressão de gratidão é quando você traz para perto alguém que o diabo está mandando você manter distante. E o Senhor está falando contigo nessa noite. O que você está esperando? Eu já fiz tudo por você. O Calvário já foi, já passou. O sangue já foi vertido. O jardim foi reinaugurado, porque um dia ele foi fechado e eu desci para reinaugurar, para dar acesso. Você já está no lugar de paz, você já está no lugar de honra, você já está no lugar de benevolência, de bênçãos. O que você está esperando para trazer mais pessoas para esse ambiente? Isso é ser grato. E ser grato diante de Deus e dos homens. Fazer com que as pessoas provem daquilo que você está provando. Fazer com que as pessoas sintam o sabor daquilo que você está sentindo. O Senhor está trazendo esse tempo para essa igreja. Quem acredita nisso? Dê glória a Deus. Com a mão no teu coração, você vai expressar a sua gratidão ao Senhor. Primeiramente por estar aqui, segundo por estar recebendo uma palavra que está direcionando você para uma atitude, porque essa é a palavra profética. Ela vem para exortar, ela vem para consolar e edificar. Deus já te consolou, já te exortou e já te edificou. Há um processo de edificação espiritual sobre esta igreja. Há um processo de consolo. Deus está consolando o teu coração, e eu quero liberar isso aqui em nome de Jesus. Assim como eles vieram, todos virão também. Assim como eles acessaram, e não vai ficar só na tua família não, amigos, pessoas de perto, distante. Meu Deus, por que Deus me trouxe para falar isso aqui, para uma igreja tão evangelística que eu sei que é a No Caminho, que é uma igreja cristã, que um pastor evangelista está em cima nesse altar, que já viveu tantos momentos de dificuldade, as agruras que ele já passou, mas o Senhor me trouxe aqui só para enfatizar algo. Essa é a estigma dessa igreja, Jerry. Entenda isso, meu pastor. Deus me trouxe aqui para te dizer: vocês estão estigmatizados. Essa é a unção que carrega vocês, pela qual vocês permeiam, pela qual vocês trafegam. É a unção evangelística. Não desanime, não pare, porque Deus falou que através da tua voz, da voz dos seus filhos aqui, que serão levantados, muitos outros também virão, e o nome do Senhor será glorificado por isso. Por que Deus está trazendo esse tipo de gente? Exatamente para provar que a mesa de Jesus ainda tem poder de atração. A mesa dos homens talvez não atraia tanta gente, aleluia, talvez mais trai do que atrai, mas a mesa de Jesus continua atraindo pessoas, e são pecadores, são publicanos, são aqueles que precisam ser alcançados por essa graça, e só quem foi, levante as mãos e aplauda o Santo de Israel. Se coloque de pé um minutinho, vou passar para o pastor. Queria dizer para o pastor, para a pastora: eu vejo como um bastão de ouro
Esse bastão atravessava as mãos de vocês. Começava do seu lado e transpassava o meio e vinha do seu lado também, filho. Esse bastão representava uma autoridade em Cristo Jesus. Porque se tem uma coisa que tentaram tocar em vocês, foi na autoridade de vocês, me revela o Espírito Santo. Deus me deu muita clareza que em cima deste altar tentaram tocar na autoridade de vocês. Só que quando tentaram tocar na autoridade de Arão, sabe o que aconteceu? A vara dele floresceu. E Deus está mandando dizer para vocês que vai vir um tempo de florescimento para provar que Deus está com vocês. O Senhor me dizia que esse bastão era grande, e era um bastão assim que vocês usavam para medir. Olha que coisa, vocês mediam lugares, vocês mediam assentos, sabe? Deus falava assim para vocês: é o bastão que eu dei para vocês medirem. Eu falei: meu Deus, que é isso? E Deus está dizendo assim: novos trabalhos, novos lugares. É como se vocês estivessem medindo. Você media pessoas e media lugares, media pessoas e media lugares. E Deus falava assim que vai ser dessa forma. Deus vai te dar graça para levantar filhos que estarão em lugares, representando o vosso ministério, e o nome do Senhor será glorificado. Deus diz que Ele está levantando você com uma unção de paternidade sobre a vida destes homens, que eles vão se debruçar em você e eles vão aprender com você. Eu via Deus te usando e usando a sua esposa nessa veia profética e patrilateral, paternal. Deus vai usar vocês nessa veia profética, e o nome do Senhor será glorificado. Abre a tua mão direita, Jerry, pastor Jerry. Deus falou assim para mim que você precisa entender que é um plano de dependência de Deus que está chegando sobre a tua vida. O Senhor falava assim para mim que agora você está entre os bois, que você está entre os carros, mas vai chegar um tempo que Deus vai cobrar de você que você sacrifique os bois e queime todos os carros, porque vai chegar um tempo de você viver a plena dependência de Deus. E não é quando tudo estiver bem, não será neste tempo, quando as coisas estiverem boas, não. Você vai tomar uma decisão que para você vai ser arriscada, mas ali o Senhor estará contigo e o nome do Senhor será exaltado. E como prova disso, Deus está preparando uma pessoa de um poder aquisitivo muito alto, que vai enxergar em você essa graça que nós estamos vendo em você e todos estão acompanhando. E Deus diz que essa pessoa será um dos patrocinadores do seu ministério, e o nome do Senhor será exaltado por isso. Deus diz para mim assim: fale para ele que alguns lugares que ele já pisou um dia, ele vai voltar a pisar de novo, mas com uma unção diferente. Deus falou assim para mim que vai te levantar com uma unção diferente, e quando essa unção chegar, não rejeite ela, porque é a unção que vem do céu para a tua vida e para a tua casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. E Deus disse mais ainda, eu encerro: há um rolo de Deus novo que está descendo, é como um pergaminho novo que desce sobre a tua cabeça. E ele ficava rodando assim no seu coração sem parar, e era como mensagens que vinham, e você falava: Deus, que é isso? Quanta coisa está chegando nova para a minha vida, para o meu ministério. Porque teve um tempo na sua vida que parecia que a coisa estava embargada, sabe? Parecia que o negócio, sabe, como se tivesse. Mas Deus está dizendo assim para mim: não, é um rolo que desce e é contínuo, não para. É como uma fonte inesgotável da parte de Deus. Receba isso da parte de Deus para a tua vida, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Quem pode aplaudir a Jesus por isso, gente? Aleluia.